Olá, tudo bem? Hoje trago-te mais um episódio dos Portuguese Learning Heroes e eu vou estar à conversa com uma verdadeira heroína que se chama Maria Contu. A Maria é finlandesa e ela aprendeu muitas línguas. Olha, ela para além do finlandês, que é a língua materna, fala sueco, fala russo, aprendeu turco e depois varreu as línguas românicas quase todas, começando pelo francês, depois o espanhol, aprendeu italiano e a última língua românica que aprendeu foi, adivinha lá, sim, o português. Atualmente a Maria ensina português na Finlândia. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Durante a nossa conversa, nós falamos sobre o percurso da Maria enquanto esteve a aprender português e também outras línguas. Falamos sobre diferenças entre português europeu, português brasileiro, porque ela fala as duas variantes. Falamos também aquilo que ela acha que é mais desafiante no português e depois ela também deixa algumas dicas e conselhos para vocês que estão a aprender português ou outras línguas. Se tu quiseres participar nesta série, não hesites, escreve nos comentários e eu depois entro em contacto contigo. E não precisas de ser um pró a falar português, não precisas de ter o mesmo nível, por exemplo, da Maria, com quem eu estou à conversa hoje. Não, basta seres corajoso e desinibido e quereres partilhar a tua experiência e tudo vai correr bem, garantido. Vamos então agora à conversa com a Maria. Espero que gostem. Olá Maria, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo Tudo bem? bem contigo? Tudo Sim, ótimo. muito bem. Então, Maria, diz-nos de uma forma geral quem és tu, onde vives, o que fazes. Sou Maria Conto, sou finlandesa e moro na Finlândia, em Tampere. E sou Ah, professora e intérprete de língua portuguesa. e há quanto tempo é que começaste a aprender português? Como é que o português surgiu na tua vida? É uma pergunta que eu ouço muito, porque não é tão habitual uma finlandesa falar português. E muitos imaginam que eu tenho alguma ligação com Portugal ou com os portugueses. Mas a realidade é que não, não tenho nenhuma ligação. Existem 2 respostas, porque é que eu falo português. A resposta curta é que eu já tinha estudado as outras línguas e faltava o português. Então, eu estou a perceber que tu, de uma forma geral, já estavas muito interessada na área das línguas. Que outras línguas tu tinhas para além da tua língua materna, que é o finlandês? Que outras línguas tu tinhas aprendido antes do português? Uhum. Nós na Finlândia temos de estudar inglês e sueco, que é a segunda língua oficial no país, e depois eu escolhi alemão, quando tinha 14 anos e gostava muito aprender alemão, era fácil. E depois na secundária, eu tenho uma irmã mais velha, uma pessoa muito ambiciosa, e ela escolheu francês e um ano mais tarde eu também, comecei a estudar francês. Fiquei encantada, era a minha primeira língua românica e gostei muito, de o facto, hã do facto de o francês ser, eh, tão diferente, do alemão, do sueco e do inglês. Quando nós aprendemos uma língua, depois aprendemos a segunda, aprendemos a terceira, de alguma forma caímos no hábito de aprender uma língua estrangeira, torna-se mais fácil
de aprender uma língua. Partilhas esta opinião? Claro, por exemplo, o alemão depois do sueco foi bem simples, para mim, pelo menos. Mas devo admitir que o francês não era nada fácil para mim no início. O espanhol também não, porque no ano seguinte, uma outra escola secundária começou a oferecer aulas de espanhol e essa irmã, Hannah, queria, claro, aprender espanhol e eu já estava com 4 línguas estrangeiras e pensava que não ia conseguir, mas ela disse que não, vamos Maria, vamos experimentar, espanhol. E, Uhum. então, fomos e também custava-me bastante, no início, Claro. os primeiros anos, mas Uhum. depois do francês e do espanhol, quando comecei a estudar o italiano, era muito simples e também o português era simples, porque já Uhum. tinha tantos conhecimentos em línguas românicas na Então minha cabeça. o português veio depois do francês, do espanhol, do italiano Do e fi turco também, do estudei turco turco. durante o ano. Mas isso leva-me a outra pergunta. Tu, à medida que ias introduzindo novos idiomas, tentavas manter os idiomas que já tinhas aprendido? Fazias algum tipo de manutenção ou focavas-te somente no novo idioma? Ok, na escola secundária eu, estudei, são 5 agora com o espanhol, acho, não sei. Então na secundária era que eu estudava mais, línguas. Na faculdade eu estudei principalmente francês e como matérias secundárias, espanhol e mais tarde o português. E no meu tempo livre, sim, tomei cursos, de italiano, mas só um ano, só para conhecer o sistema. Não pratiquei muito o meu italiano porque, interferia, demasiado, no meu Hum, francês e hum, no espanhol e hum, o português também. Então hum. já não falo italiano porque fico tão confusa com todas as línguas. Claro, E o russo, por naturalmente. exemplo, eu estudei durante tantos anos, mas foi mais para o meu próprio, prazer ou curiosidade, e Sim, falo muito não é necessário haver uma razão específica, para se aprender um idioma. Como dizes, basta curiosidade e o gosto pelas línguas. Mas houve alguma motivação especial no português, no teu caso? sim, sim. Ah, houve muitas coincidências no meu caminho, por exemplo, o português é pura coincidência que eu escolhi como nono idioma estrangeiro. É graças a essa irmã, Hanna, de novo. Ela conseguiu uma vaga em Brasília, na embaixada da Finlândia, e disse para irmos a um curso de português para iniciantes. E essa turma tinha começado, em setembro, e eu estava ainda em Espanha a fazer, o meu intercâmbio. E eu disse que não, não vou perder esse curso. E ela disse que não, vai, tu já tens tantas línguas, vais aprender rápido o português também. E a minha primeira aula de português, em fevereiro de 2001, era sobre o futuro do conjuntivo. A minha primeira aula, eu não sabia nada. Então eu agradeço ainda hoje muito à professora Lisa, desse curso, que ela me, ah, recebeu no curso mesmo sem saber nada na primeira Bem, aula. eu estou-me a rir porque se tu começas com o futuro do conjuntivo, depois só pode melhorar. Só pode ficar mais fácil a seguir a isso. Pelo que eu estou a perceber, estamos a falar nessa altura de português brasileiro. Portanto, o teu primeiro contacto foi com português brasileiro Não, ou as coisas o primeiro misturavam-se?
primeiro curso era de português europeu e eu sempre, no início, disse que aprendi o meu português em 2 meses. Era assim: "Ah, ok, tá bom. Ah, a mesma coisa que em espanhol. Ah, aqui um bocado diferente". Hum, Foi assim que eu uhum. aprendi, os 2 meses, de estudos e depois a minha irmã, foi para Brasília fazer o estágio dela e eu visitei, durante 2 meses e nunca falei inglês. Então, com esses conhecimentos que eu tinha do português europeu, eu consegui no Brasil, dar-me bem. Hã, sim, sou também ambiciosa um pouco, então não aceito falar inglês no Brasil. É verdade que, usaram bastante comigo quando usava, eh palavras portuguesas, por exemplo, pequeno almoço, No Brasil dizemos café da manhã, não é? Em sim, Portugal, pequeno almoço. Sim, o autocarro também era muito autocarro. divertido para eles. Claro, como Hum, é que se diz no Brasil? Ónibus, é, certo? hum. Mas rapidamente também, fizeste esses ajustes, presumo, não será assim muito difícil. Mas na pronúncia, como foi a tua experiência de português europeu adaptares para um português brasileiro e vice-versa? Porque eu estou a ouvir-te e eu ouço muito pouco de português brasileiro, eu ouço muito mais português, europeu. Como é que tu experienciaste essas transições? Eu acho que foi fácil aprender a falar a brasileira, muito fácil, porque é fácil para todos. Mais fácil do que o português europeu. Depois eu voltei para a Finlândia e comecei a estudar português na faculdade da Universidade de Helsínquia e lá ensinam, português europeu. Então, de novo, estava eu a estudar português europeu, mas era por meu próprio prazer, não era para mais tarde trabalhar com a língua portuguesa. Nunca imaginei que ia trabalhar como professora de português, hã, mas fiz os estudos, hã, aprendi, sim, a gramática e a pronúncia da a língua portuguesa europeia, mas depois, quando terminei o curso, usei português brasileiro durante 15 anos, mais ou menos, com os amigos, nas viagens, e também comecei a trabalhar mais tarde como professora, de português e ensinava português brasileiro, porque era o que eu, dominava bem, o que eu sabia, mas, aos poucos, dei-me conta de que a maioria dos meus alunos queriam português europeu e, então é por causa disso, eu mudei de direção. Eu presumo que a razão, que leva aos teus alunos a preferir português europeu é a intenção deles irem para Portugal para viver. Estamos a É, falar de pessoas que estão perto da reforma ou que já estão reformados, a sim, sim, eu maioria? eu diria que 50% dos meus alunos, são assim. Hum, Querem ir morar para Portugal ou querem comprar uma casa de campo, hum. certo. Mas neste momento, é fácil para ti. Se estiveres a falar com um amigo brasileiro, é fácil para ti fazer essa transição de sotaque e de idiomas, palavras específicas? É fácil. Às vezes eu tenho dúvidas, eu sei que há uma diferença, mas não me lembro qual é português brasileiro, Hum, qual é português, europeu ou se é hum, espanhol. hum. Sim. Sim, então é mais fácil, falar ainda hoje, é mais fácil o português Hum, brasileiro para mim. hum, O difícil é entender os portugueses a hum. falar. Sim, eu assim, se temos um sistema fonético, de uma forma geral, é mais fechado, não é? É, E é mais difícil para entender. Eu, de uma forma geral, também aconselho os meus alunos a terem a exposição a ambos
aos diferentes portugueses que existem pelo mundo, porque eu acho que isso só enriquece. Agora, também, na minha opinião, acho que é importante no início, pelo menos, tentar ter a percepção ou a consciência quando estamos à procura de materiais na internet para aprender, tentar perceber se é português brasileiro ou europeu, ter um pouco de cuidado, porque talvez no início seja um fator que vai confundir, que vai dificultar, vai criar confusão. Porque existem daquelas diferenças na ordem das palavras, nas preposições, pequenas coisas, mas principalmente aqueles alunos que gostam muito de perceber e dominar um pouco a estrutura e a gramática. Nesses casos, eu acho que pode ser problemático e então é importante tentar distinguir. Não sei se concordas, se tens alguma experiência também com os teus alunos nesse aspecto. Eu acho que causa muita confusão ter 2 variantes de português que são tão diferentes uma da outra. Tudo é diferente. Hum, A pronúncia de cada palavra é diferente, as vogais, tipo, então eu acho melhor escolher uma variante e focar nela depois. Só hum. unicamente nessa variante, pelo menos os primeiros anos. Depois é fácil, hã, ter mais exposição, mas no início melhor escolher só uma. No teu caso, o que é que tu achas que foi mais difícil, com o português e em relação às outras línguas românicas, o que é que tu achas que no português, dificultou mais? Sim, isso é fácil de responder. As Sim. vogais, fechados e abertos. Eu não ouço muito bem a diferença e há tantas regras, é Uhum. impossível, lembrar-se de todas. Por exemplo, o Porto, mas os portos. Só para dar um Uhum. exemplo, no Hum, plural, o O, hum, abre-se. hum. Sim, isso Isso não acontece, é existe verdade. isso não existe em nenhuma outra língua, que Sim, é verdade. É no plural, isso acontece e também no género, sei lá, adjetivos como estudioso ou sim, ou ambicioso, o feminino aprendi também contigo, abre, Pedro. estudiosa, ambiciosa. O que é que tu achas que é mais importante quando nós, aprendemos uma nova língua? Se tivesses que dar, 2 ou 3 conselhos, quais seriam esses conselhos? Uhum. A primeira seria ter objetivos, sempre definir os objetivos. Por que eu quero aprender, português? Quais exatamente são os meus objetivos? E qual é o plano para eu ter, para eu conseguir ter esses objetivos? Seria a primeira. E a segunda seria a exposição à língua, não só num curso, mas também na internet, com os portugueses, ter muita exposição. Não é suficiente ter uma professora finlandesa e o livro feito pelos finlandeses. É necessário ter muita mais exposição à língua. E a terceira seria não ter medo de errar, não ter medo de falar. O português é difícil, então é um facto real. Então, todos vamos errar e muito, e faz parte. Sim, eu concordo. E esse último aspecto depende muito da personalidade das pessoas. As pessoas que têm uma personalidade um pouco mais tímida ou que são mais perfeccionistas, vão ter mais dificuldade em ter essa atitude que tu estás a referir, de não ter medo de errar e de aceitar que vamos dizer coisas fora do sítio, com a pronúncia errada. Tens novos projetos linguísticos? Qual é a próxima língua que vais aprender? Eu acho que com o português europeu já é suficiente para o resto da minha vida. Eu aprendo todos os dias, Pedro. Eu vejo vídeos, artigos, então estou a aprender e, hã, praticar todos os dias. E claro, como sou intérprete, eu preciso de uns conhecimentos muito amplos do português, então
Acho que vou, focar-me ainda mais no português Hum. e quero dar aulas mais diversificadas quanto ao nível e também cursos em Portugal para alunos finlandeses, quem sabe, e produzir vídeos de ensino, o que eu já faço, então produzir ainda mais para o público finlandês. Tenho o meu canal, o nome é Portugalia alla Maria. Os teus vídeos são em finlandês, certo? São. Fazes? Sim, aí é mais específico, mas certamente que é útil, um recurso muito útil para finlandeses que estão a aprender português. Há mais alguma coisa que tu queres falar sobre a questão de aprender português ou sobre a tua experiência com o português que não falamos? Só há um aspecto que não tocamos ainda, que é a dança. Eu gosto muito de dançar e há uma dança excelente para quem estuda português. Qual é, Pedro? Uma dança excelente para quem estuda português. Porque a Mas estamos a música f muitas vezes é em português. sim, estamos a falar de cultura portuguesa agora, é isso? Angolana, É o kizomba, kizomba. kizomba, sim. E então tu usas o kizomba com os teus alunos, levas kizomba para as aulas? Uma vez, eu fiz isso, aprendemos os passos básicos, mas é um passatempo muito bom, porque a música em português, em Portugal vão poder dançar com excelentes bailarinas, angolanos ou portuguesas, então posso recomendar. E o mundo de dança é muito fácil de entrar em contacto com outras pessoas, ter uma conversa, ter uma dança, então é muito recomendável. Maria, muito obrigado por arranjares tempo para esta entrevista e certamente que a comunidade em torno deste canal vai gostar e vai ficar agradecida. Continuação de uma boa semana e até à próxima, Até a Maria. próxima, Pedro. E Tchau, tchau, tchau. adeus, adeus. Adeus.